Olha lá. Ai, desculpa. Tá gravando. A gente já falou do seu aniversário? Já passou. Quando vocês estiverem vendo esse vídeo, o Edu já fez aniversário, mas a gente tá gravando o aniversário dele. E olha só, a gente falou disso até sair um sol. Mas ó, pra quem não deu parabéns pro Edu de 26 de julho, que foi o aniversário dele, aproveita pra deixar parabéns atrasados nos comentários. Parabéns, Edu. Obrigado. A gente também tem que comemorar 3 milhões de views do nosso canal. Olha, mas isso aí, ó, é vocês que ficam assistindo, compartilhando e dando likes e curtir. Subscrevendo no canal. Assinando. Um brinde a tudo isso. 3 anos de Dublin TV, 3 milhões de views, 3 meses do Danone, 31 anos do Edu. Beijo, inclusive, pro nosso diretor queridíssimo, que sem ele nada disso seria possível. Oi, Má. Oi, Edu. Eu queria também deixar um beijo enorme pra vocês e agradecer a todo mundo que acompanha a gente nesses mais de 3 anos de Dublin TV. Mais de 3 milhões de views. Valeu, galera. Sloncha. Já pensou se te cobrasse R$1 por view? A gente já tá milionário. Vamos começar a cobrar R$1 por view, gente? Não. Então, tchim. Muito bem, hoje é assunto sério. Hoje é sério. Por quê? Como a gente anda falando muito de trabalho aqui no nosso canal, a gente tem recebido muitas dúvidas de gente que não sabe direito como funciona. Uai, se eu fizer isso, vai dar certo, blá blá blá, pode, não pode. Então a gente resolveu desmistificar tudo sobre o visto de trabalho. O que você precisa pra fazer isso? É fácil? É difícil? Dá pra vir como turista e tirar o visto de trabalho depois? Dá pra tirar o visto de trabalho como estudante e ficar aqui pra sempre? A gente vai contar tudo isso pra vocês hoje. Tudo isso depois do comercial. Isso. Plim. Vamos lá então. Lista de beijinhos. Beijinhos para o Thierry Guilherme, pro Igor Wesley, pro Bruno Palheta. Ai, Palheta, adorei. Palheta. Bonitinho, né? Pro Emanuel Alf, que adora o Danone e acha o nome muito engraçado. Ai, o ovinho. Pra Camila Araújo, pra Milena Santos, pro Júnior com H Medeiros, pro Thiago Cardoso, pro Arthur Bordim, pra Bia Jimenez e pro Thiago Campos. Beijinhos pra todos vocês. Quero aproveitar e mandar um beijo pra todo mundo que foi no encontro chuvoso de São Paulo no final de julho, porque eu sei que foi foda. E eu quero mandar um beijo também pra todo mundo que foi no encontro de Recife. Aí, ó. Que eu ouvi falar que foi muito legal. Quem quiser encontrar outras cidades também, abre um tópico lá no fórum, falando assim, eu quero fazer um encontro na minha cidade. Isso. E aí, vê quem quer, junto com você, fazer o encontro. Porque não adianta fazer um encontro com uma pessoa só, né? E quem sabe a gente não aparece no Dublin Encontro em São Paulo esse ano ainda. Quem sabe? Né? Tem chão aí, tem uns meses pela frente. Sabe, né? Vamos ver. Muito bem, então. Tudo começou há um tempo atrás, na Ilha do Sol. Tudo começou com esse e-mail que a gente recebeu no final de julho do querido Álvaro Jacques. Beijo, Álvaro. Primeira pergunta, então, do e-mail do Álvaro que vai levar a essa discussão tão, importante. Qual era o nível de inglês de vocês quando foram pra Irlanda? Qual era o seu nível de inglês, né? Bom, é que eu já tinha um nível de inglês bom porque eu fiz faculdade de inglês e dei aulas de inglês e era tradutora no Brasil. E mesmo assim, meus caros, me levou 2 anos pra conseguir meu primeiro emprego na Irlanda. Um emprego na minha área, por assim dizer. E você? Ó. E você, Edu? Então, meu inglês eu achava que era nível intermediário, porque no Brasil você considera quando você tá, naquele... entende algumas coisas, só que não flui tão bem, você acha que é intermediário. Mas na prática, assim, no dia a dia aqui, eu entendia muito pouco do que falava. Muita coisa que eu não sabia de vocabulário, então assim, era difícil mesmo entender. Era um nível básico, digamos, pra lidar com o dia a dia. E aí pra falar de trabalho tinha muito tempo que eu conhecia, porque no Brasil muita gente usa o termo em inglês, né? Quem trabalha com marketing, com qualquer coisa que relaciona à internet, você acaba tendo mais conhecimento da terminologia. Então, acho que era intermediário. Bom, daí ele pergunta, durante o intercâmbio vocês trabalhavam? Bom, vamos lá. A gente já contou aqui no PCVV algumas vezes sobre isso, mas resumidamente, eu quando cheguei dei aula particular de inglês, fui au pair durante bastante tempo, fiz uns trabalhos voluntários também e depois de 2 anos consegui um emprego na Sky, call center, atendendo o telefone em inglês. Você não tinha cidadania, não? Nada, era meio período com visto de estudante. Fiz muitas entrevistas de emprego pra conseguir um trabalho de período integral e tentar um visto de trabalho e não consegui. Então na Sky você não tinha visto de trabalho? Não. Ter um emprego significa necessariamente ter um visto de trabalho? Não. Próxima pergunta. Tem como uma pessoa conseguir algum emprego mesmo estando no básico? Sim, eu diria que dá pra você ter um emprego tendo inglês básico. Vou contar uma história. Senta que lá vem a história.
Era uma vez Teacher Ma. E a Teacher Ma tinha alguns alunos brasileiros aqui. Eu tive muitas alunas que chegaram e começaram a fazer aula comigo pra melhorar o inglês, mas muita gente com inglês bem básico que conseguiu emprego. Então, por exemplo, a Grazi, beijo Grazi, querida, ela chegou aqui, mal falava inglês e pouco depois ela tava trabalhando como au pair. A família, claro, aceitou ela trabalhar lá mesmo com inglês bem básico e foi muito bom porque ela aprendeu bastante coisa. Tem muita gente que às vezes vai trabalhar de kitchen porter em restaurante e tem o inglês muito básico e você vai aprendendo. Devagarzinho dá pra conseguir. Eu lembro de uma história, inclusive, de um cara, quando eu cheguei em 2008, falava nada de inglês, nada. Ele não falava nem sorries. E ele foi morar comigo e com o Mero na época, no host family, né, que na casa de família quando a gente chegou, e zero, assim, não conseguia comprar o bilhete de ônibus. E no Brasil, o que ele fazia? Ele trabalhava com hotel, hotelaria, ele era, trabalhava não sei se era na cozinha, alguma coisa assim. E aí ele foi chamado pra limpar prato num hotel no interior. E aí ele foi. E assim, passaram alguns meses, ele tava trabalhando já como um chefe lá na cozinha dele. Olá. Já falava inglês muito melhor. E depois voltou pro Brasil pra continuar, né, a carreira dele. Não queria ficar aqui muito tempo nem nada. Se você tem um inglês básico e você quer se jogar pra tentar um trabalho, você tem que estar disposto a sair da sua zona de conforto e saber que você vai passar uns perrengues, porque no começo vai ser difícil se comunicar, mas vai. E ficar falando português o tempo inteiro não vai te ajudar a conseguir um emprego melhor, porque seu inglês não vai melhorar. Então assim, vai, conversa com as pessoas que falam inglês no trabalho, tenta aprender. Imagina que chega um gringo trabalhar de garçom no Brasil, ele sabe a palavra cerveja em inglês, ele sabe que cerveja em inglês é beer. Aí o cara na mesa de bar fala assim, me dê uma gelada aí, traz uma loira pra mim. O cara não vai entender, porque ele vai falar, o que é uma loira, o que é uma gelada? E não é porque ele não sabe falar português, é porque realmente é um outro termo. Então pensa você aqui, você vai estar no dia a dia, ninguém vai falar o jeito certinho. Bom dia, cavaleiro, o senhor poderia, por favor, me servir? O cara vai falar a gíria dele e você vai ter que entender. Bom. Pergunta, os irlandeses são pacientes com as pessoas que não falam muito bem inglês? Eu diria sim. Muito. Às vezes acontece, por exemplo, você vai perguntar para um motorista de ônibus, ele vai ser paciente, muito provavelmente, mas se você tá lá no meio da O'Connell, um monte de gente entrando no ônibus e o cara tem que sair logo, aí você vai perguntar alguma coisa e o cara sabe, vai te explicar e você não entende, talvez ele vai ter um pouquinho menos de paciência com você. Então, tadinho, considere essas coisas também, né? Muito bem. Pergunta. Eu estava pensando em fazer 3 meses de intercâmbio e tentar arrumar algum emprego. Sei que não é fácil, mas digamos que eu consiga. Depois que os meus 3 meses de intercâmbio acabar, eu posso pedir o visto de trabalho, já que teoricamente já estaria trabalhando aí? A vida não é um conto de fadas. Pois é, né? Vamos lá, vamos por partes. Vamos destrinchar. Primeiro de tudo, fazer 3 meses de intercâmbio. Até 3 meses de intercâmbio você é um turista. 3 meses aqui você não pode nem ter um emprego meio período. Se você, digamos, é um aventureiro, você fala, eu vou lá passar 3 meses e vou aplicar para um monte de vaga de emprego e vou tentar a sorte. O inglês dele é bom? Como é que é? O inglês dele eu não sei, mas vamos colocar os cenários, vai lá. Vou pegar vinho enquanto você conta isso, tudo bem? Tá bom. O cara tem um inglês fluentaço, aí o cara fala assim, quero arriscar tudo que eu tenho aqui no Brasil, largar tudo, vou lá pra Irlanda ver o que acontece. Vem pra cá como turista, não tem direito a nada enquanto, né, trabalho. E aí o cara chega e começa a aplicar pra vários lugares. Vamos supor que, graças ao inglês muito bom dele, o cara tem um currículo incrível, o cara é engenheiro civil, já há 18 anos, inglês fluente, e veio pra cá, loucão, no turismo. Aí ele vai e aplica pra um monte de lugar. Aí o pessoal vai ver, né? Nossa, que currículo interessante, vou convidar esse cara para uma entrevista. Vamos supor, passou tudo. Os caras adoraram você, eles vão te mandar uma oferta de trabalho. Tá aqui, é só você assinar e vambora. Agora que ele tem uma oferta na mão, aí ele vai ter que aplicar para um visto de trabalho. Ele não vai aplicar porque ele tá com vontade, porque ele acha que tá na hora. Não. Ele tem que ter uma oferta de trabalho. Passou na entrevista, já deu tudo certo. Tudo. Vai começar. A empresa quer ele. Agora tem que ver se o governo também quer ele. Nesse caso, que você é um engenheiro com 18 anos de experiência, você é um high skilled, né? Você é um cara que tem muita qualificação. Aí você entraria num nível acima pro visto, que é o visto... Que antes era o Green Card. Que antes era o Green Card, que agora é o... Critical Skills Employment Permit. Você vai ter que preencher um formulário, vai ter que anexar todas as documentações e tudo que prova que você é um cara muito foda, que você já tem 18 anos de experiência, sei lá, certificação, olerite, ou alguma carta de referência e várias coisas que você vai colocar. Quanto mais informações colocar, melhor, né? Claro que traduzido, então tradução juramentada, tem um post que a gente fez sobre isso. Tem. Você pode pedir tradução. Aí beleza, você mandou tudo isso, aí você tem que esperar ainda de 2 a 4 semanas mais ou menos pra ver se aprovaram ou não. Então assim, se o cara já tá 3 meses, já era, porque ele não tem o que fazer. Provavelmente você não pode ficar ilegal esperando o seu visto sair, né? Ou se você conseguiu isso tudo em 1 semana e meia e aí até Parabéns. chegar...
Aí você é um sensacional, você é um super-herói. Agora vamos lá, o cara chegou como turista, tem um inglês super básico e se formou agora no Brasil. Ou tá, sei lá, 3 anos no mercado. E o cara trabalha como, sei lá, gerente de marketing. Ou gerente de vendas. Analista de qualquer coisa. Você não tem uma experiência que é relevante pro mercado daqui, porque o que você tem experiência do mercado do Brasil. Ou seja, mesmo que você tenha interesse ou tenha uma preparação para, sabe, ser um cara bom aqui, você não vai ter articulação de falar isso em inglês, você não vai ter articulação de poder fazer pesquisa, de fazer análise, de fazer o que seja, né, da sua área. Tipo, tá chutando qualquer coisa aqui. Então, com o inglês básico vai ser muito limitador para você. Mas vamos supor que acontece o seguinte: o Facebook resolve que vai abrir uma operação de suporte para brasileiros. Português, que já tem, né? Português no Brasil, já tem. A gente precisa de alguém que conheça o mercado brasileiro, que fale português fluente, português do Brasil, de preferência, não de Portugal, porque é um mercado maior do que o de Portugal. Graças a Deus o Brasil se deu bem em alguma coisa. E aí, beijo, colonizadores. Aí o cara vai lá aplicar. Ele vai ter que ainda assim passar entrevista e tudo isso em inglês. Lembrando que mesmo que a vaga seja em português, você vai trabalhar numa empresa na Irlanda. Tudo vai ser em inglês. Toda a comunicação interna, reuniões. Provavelmente o inglês vai ser parte do seu dia a dia. Aí você fez tudo, deu tudo certo, o pessoal gostou de você, super energético, experiência relevante, beleza. Aí eles vão aplicar pra você, aliás, vão te mandar uma oferta de trabalho. De novo, a mesma coisa, só que dessa vez você não é um cara super qualificado, então vai ser um General Employment Permit, que é o que era antigamente o Work Permit, que é um visto de trabalho tradicional. Você vai também anexar documentação, tudo isso. Eles vão ter que ter essa vaga já aberta para ser divulgada e não vão ter que conseguir nenhum europeu, né? Então vamos supor que acontece de ter um alemão que morou no Brasil por 10 anos, o Marco, por exemplo, fala português fluente, conhece o mercado brasileiro e vai aplicar para a vaga. Ele tá, né, com uma vantagem de ter o que você tem, que é o português, mas ele tem o que você não tem, que é o visto de trabalho, digamos, né? Porque ele é europeu. Só que aí, mesmo assim, se gostarem de você, vão te mandar a oferta de trabalho. Mesma coisa, vai demorar lá de 2 a 6 semanas, depende, né? Resumo, meu caro, não venha aqui com visto de turista tentar um visto de trabalho. Péssima ideia. Desculpa, tenho que ser sincera. Vamos supor que, vou colocar outro cenário aqui, mano. Mais um. Você é uma cabeleireira super famosa no Brasil, você trabalhava com Jassa por muitos anos, cortou o cabelo do Silvio Santos, Gugu, sabe tudo de cabelo. E aí você fala, pô, vou pra Irlanda ter um visto de trabalho pra ser uma cabeleireira de sucesso. Pode ou não pode? Não pode. Por quê? Porque cabeleireiro, infelizmente, tá na lista de trabalhos que não são elegíveis para um visto de trabalho. Essa lista toda vocês conseguem ver no site que a gente já colocou, que é o do governo da Irlanda. A gente vai deixar o link de novo pro nosso post e pra esse link direto. E o motivo de não valer pra visto provavelmente é porque eu acho que o que eles levam em consideração um pouco é a gente consegue esse profissional dentro do nosso país ou dentro da União Europeia. Exatamente. Quanto mais difícil é conseguir esse profissional dentro da União Europeia, mais fácil é de você conseguir um visto de trabalho fazendo aquilo. Exatamente. Entendeu? Então eles pensam, eu consigo um cabeleireiro fantástico na Europa, então eu não vou abrir essa vaga pra não europeus. Bom, acho que ficou claro sobre isso, né? Visto de turista e visto de emprego não combinam muito. Tem mais pergunta? Tem. Eu precisaria voltar para o Brasil para aplicar para o visto de trabalho ou poderia fazer isso estando aí? Não, pode fazer estando aqui. Esse visto de trabalho dura quanto tempo? Depende. O primeiro visto dura 2 anos, o segundo 3 anos, e depois disso você pode aplicar para sua residência, mas se você tirou aquele de High Skilled, que é Critical Skill, que é quando você já tem uma especialização, depois de 2 anos você já pode aplicar para o Stamp 4, que é um visto que você tira de quando você já está morando aqui, um visto de residência. É um visto de residência ou casado com um europeu, que é um visto que você não precisa ficar renovando mais. Muito bem. Eu vi que estudantes só podem ficar por aí até no máximo 2 anos. Errou. Você pode ficar agora até 2 anos com um visto de estudante de inglês. Exatamente. Depois você pode aplicar para uma qualificação, por exemplo, um curso de graduação, MBA, pós-graduação, especialização, PhD, doutorado, mestrado. E com esse visto você pode ficar mais 4 anos na duração desse visto. Então, se for 2 anos... 6, 5 anos. Depende do uso da graduação. E depois disso, aí... já era. Essa aqui é uma boa pergunta. Foi o Felipe Lamberto. E ele perguntou o seguinte: como se aplicar do Brasil? No caso, eu estou elegível para o Critical Skills. Olha, você não está elegível. Você acha que você está elegível, mas se você não tem uma oferta de trabalho, você não está elegível para nada. E quem tem que dizer isso, infelizmente, não é a gente, não é você. É a empresa e depois o governo. Começa a aplicar para vagas de trabalho aqui na Irlanda, aí do Brasil, ou de onde quer que você esteja morando. Tem algumas empresas provavelmente vão deixar você fazer algumas entrevistas por Skype, talvez, por telefone. E você pode tentar antes de vir pra cá, nada impede. A gente sempre falou,
quanto antes você começar a procurar, melhor. Tudo é possível, mas é importante saber que não é tão simples assim. É possível conseguir um visto de trabalho assim que eu chegar? É possível. Sim. É provável? Não. Pensa sempre assim, eu vou dar uma melhor, vou me esforçar, mas tem a questão de estar na hora certa, no lugar certo, você ter o inglês bom para aquilo que estão Você vai pedindo, fazer. você se enquadrar no que eles estão procurando. E o que o pessoal pede também não é só qualificação, não é só inglês, essa pessoa se enquadra na cultura da empresa, que isso já é uma outra coisa distinta. Cada empresa tem sua cultura, tem seus valores, então assim, se a gente achar que você, por mais que tenha um perfil incrível e fale inglês perfeitamente bem, se você não se enquadrar na cultura, a gente não vai te candidatar, você não vai passar na entrevista. Bom, acho que a gente conseguiu, né, falar um apanhado geral aí, desmistificando o visto de trabalho. Se gerar mais dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente conta pra vocês. Se vocês têm algum assunto que vocês acham que, por mais que a gente já tenha falado, ainda tem muitas dúvidas e vocês acham que tinha que ter um PCV inteiro só disso, deixa aqui nos comentários pra gente. E não esquece de se inscrever no canal. E quando vocês verem os nossos vídeos saindo em outros sites, vão lá e encham de comentários também na página do Facebook deles, que é muito legal. Tá falando da revista Veja aí? Da revista Veja, da revista Exame, do Catraca Livre. Não tá fraco não, né? Dublin Dominado. Eita, pô. E acho que é isso. Tem música de dormiu? trabalho? Acho que tem que ter uma música. It's been a hard day's night and I've been working like a dog. It's been a hard day's night. I should be sleeping like a log. But when I get home to you, I find the things that you do will make me feel alright. When I'm home, everything seems to be right. When I'm home, feeling you holding me tight, tight. Yeah, it's been a hard day's night and I've been working like a dog. It's been a hard day's night. I should be sleeping like a log. But when I get home to you, I find the things that you do will make me feel alright. You make me feel alright. You know I feel alright. Quem assiste o PCVV até o final viu o Danoninho dormindo. Tchauzinho.